está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Já foi assinada a medida que estabelece o fim do período de emergência sanitária por causa da Covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que garantiu: os repasses de recursos a estados e municípios não serão alterados. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional entrou em vigor no Brasil em fevereiro de 2020. Poucos dias depois da OMS declarar o início da pandemia de Covid-19. Com o avanço da vacinação, que já imunizou totalmente mais de 81% dos brasileiros, o cenário epidemiológico e a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, o governo federal decidiu colocar fim no estado de emergência para a doença. A medida entra em vigor em 30 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. As pessoas devem continuar procurando a vacinação, completando o esquema vacinal. É de suma importância. E se alguém tiver sintomas gripais, como coriza, tosse, nariz entupido, dor de garganta ou febre, devem procurar um médico e evitar participar de eventos onde haja aglomeração. A situação de emergência facilitou as ações de enfrentamento à pandemia, permitindo, por exemplo, que a União, estados e municípios pudessem contratar profissionais de saúde, comprar medicamentos e insumos sem licitação pública. O Ministério da Saúde garantiu que nenhuma política de saúde será interrompida e que os estados e municípios serão orientados para a continuidade das ações de combate e prevenção da Covid-19. Por isso, o repasse dos recursos está mantido. Mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid, e nem nós acabamos com o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva. Ainda sobre Covid, na China, o governo começa a flexibilizar as medidas de isolamento pela Covid-19. Em Xangai, o governo anunciou a chamada flexibilização relativa. Mais de 12 milhões de pessoas já podem circular pelos seus bairros. Em Xangai, o governo anunciou a chamada flexibilização relativa. Mais de 12 milhões de pessoas já podem circular pelos seus bairros. Ainda assim, é possível ver, em meio à fiscalização rigorosa, lojas, restaurantes fechados e ruas desertas. A abertura parcial também acontece nas indústrias. 70% das mais de 600 companhias de Xangai retomaram a produção. São fábricas de automóveis, de autopeças, acessórios e empresas químicas. O vice-prefeito disse que o município lançou um conjunto de 21 medidas de prevenção à Covid-19 que devem ser aplicadas pelas empresas. Pontos de testagem dos empregados foram instalados em locais estratégicos. A cidade registrou mais de 17.500 novos casos diários. Em Hong Kong, o governo flexibiliza um pouco mais as atividades. O número de infecções diárias por Covid-19 está abaixo de 1.000 nos últimos 6 dias. Academias, salões de beleza, parques temáticos e museus foram reabertos após 4 meses. Restaurantes, que agora poderão funcionar até às 10 da noite, já estão com reservas esgotadas para as próximas semanas. Piscinas, praias e boates continuam fechadas. Uma campanha do Ministério da Saúde quer incentivar as pessoas a terem cuidado com a própria saúde e traz, inclusive, orientações de como relatar problemas no atendimento médico hospitalar, identificar erros médicos e utilizar medicamentos de forma segura. Este hospital em Brasília realizou cerca de 4.000 cirurgias eletivas e de emergência em 2021. Com a demanda crescente no Sistema Único de Saúde, aumenta também a preocupação com a segurança do paciente. Mas os cuidados precisam ir além do consultório médico. A segurança do paciente ela deve ser vista desde a recepção, então desde os vigilantes, até o pessoal da limpeza, passando tanto assim como os profissionais de saúde e também
também pelo paciente, ele também é responsável pelo seu autocuidado. Durante a internação, o paciente pode ter uma queda no ambiente hospitalar, a questão de um erro de cirurgia. Para orientar a população sobre a importância de ficar atento à própria segurança nos tratamentos de saúde, o Ministério da Saúde promove a campanha Valor do Autocuidado para a Segurança do Paciente. O tema Segurança do Paciente ganhou relevância mundial após a publicação de um relatório do Instituto de Medicina dos Estados Unidos nos anos 2000. Segundo o documento, cerca de 100 mil pessoas morriam em hospitais americanos por ano, vítimas de eventos adversos ou incidentes. No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído em abril de 2013 pelo Ministério da Saúde e a Anvisa. A medida propõe um conjunto de ações para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Essas ações são pensadas e vistas para que o paciente dentro da instituição, no seu momento de internação ou sua passagem pela instituição de saúde, ele não venha sofrer danos devidos a alguma má assistência à saúde. O governo federal atualizou a lista de carreiras reconhecidas no Brasil. Com isso, 22 profissões foram incluídas no cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência. Entre elas, o agente comunitário de saúde, o sommelier e o skatista. Sobre essas rodas, a brincadeira virou sonho e profissão. Há 15 anos, André é skatista profissional. Como todo atleta, ele vive em competições dentro e fora do país, em busca de vitórias e pontuações no ranking. Uma carreira que exige muito treino e dedicação, numa rotina diária, com horário fixo e metas bem definidas. O skatista profissional agora entra na classificação brasileira de ocupações, um cadastro seguido pelo Ministério do Trabalho e Previdência. 22 novas ocupações passaram a fazer parte dessa lista. Com as inclusões, o Brasil registra hoje um total de 2.269 ocupações reconhecidas. Um passo bem importante para o skate. Pode ser um skatista profissional que está competindo, pode ser um professor de skate, pode ter uma empresa de skate. Então, acho que gira toda a roda assim, que o skate está envolvido. Novas ocupações surgiram e se fortaleceram na pandemia, como analista de e-commerce, engenheiro biomédico e técnico em agente comunitário de saúde. O reconhecimento ocorre após um estudo das atividades e do perfil da categoria, com informações repassadas pelo Sistema Nacional de Emprego, sindicatos e associações. As pesquisas, os registros, eles vão sendo atualizados com dados ocupacionais, permitindo que políticas públicas sejam encaminhadas de forma mais direcionada. Outras atividades mais antigas, como a de sommelier, também foram promovidas. Este é o profissional especializado em bebidas alcoólicas, principalmente em vinhos. Ele cuida do cardápio de restaurantes, bares e indica rótulos que combinam com os pratos pedidos. O Daniel trabalha há anos no ramo, mas na carteira de trabalho a profissão era outra. A gente faz a função, em muitos dos casos a gente é registrado em carteira como vendedor, como garçom, em muitos casos o sommelier ele é registrado como garçom. Então, assim, é diferenciado, não é a mesma função. A gente tem uma responsabilidade maior por trás. Com o preço da gasolina nas alturas, muita gente está em busca de alternativas mais baratas de transporte. E a bicicleta elétrica está ganhando cada vez mais adeptos. Veja na reportagem. Que o número de bicicletas vem aumentando no Brasil nos últimos anos, a gente já sabe. Mas agora, um modelo diferente tem se destacado, a bike elétrica. E essa foi a escolha da Ieda, que há mais de um ano resolveu mudar a forma de se locomover. Com o advento da pandemia, a gente não sabia como fazer para funcionar. Eu precisava de um veículo de locomoção para poder ir para o trabalho, para poder atender os dias. Eu não dirijo, tenho pavor de dirigir. Então, conversando com uma colega de trabalho, ela me falou, por que você não compra então uma bicicleta
Eu fiquei com aquela ideia da bicicleta normal na cabeça. Ela, não, a minha bicicleta é uma bicicleta elétrica. Você já ouviu falar? Você conhece a bicicleta elétrica? Eu falei, não. Ela me falou sobre as vantagens, tudo. Me apaixonei. O mercado de bicicletas elétricas bateu recorde no Brasil em 2021. Foram comercializadas mais de 40 mil unidades, um aumento de 27% em relação a 2020. Para esse especialista em trânsito, vários fatores levaram a esse crescimento. As pessoas já estavam usando mais bicicletas do que o normal, o natural do dia a dia, por congestionamento, por um tipo de modal alternativo. A pandemia, o alto custo dos veículos automotores, então está tendo uma tendência muito forte para a ciclomobilidade, tanto elétrica como não elétrica. A Ieda sentiu a diferença no bolso e na saúde. Eu tô com essa bike vai fazer 1 ano e pouquinho já, 1 ano e meio quase aí. A gente tinha feito o cálculo na época, ela iria se pagar como o investimento se pagaria em 3 anos. Em 1 ano e meio ela já pagou o investimento. A minha qualidade de vida teve outro impacto. Não tenho nem o que falar. Teve uma melhora muito grande nisso. É claro que as vantagens vão muito além da economia. Um único ciclista, por exemplo, pode reduzir em 225 quilos a emissão de gás carbônico, um dos gases mais poluentes e mais prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. O modal da bicicleta é um modal muito sustentável. É preciso que as cidades pensem um pouco mais nessa infraestrutura dos ciclistas, campanhas educativas, fiscalização de trânsito, para que esse modal tenha uma inserção mais sustentável e mais segura para as cidades hoje. Mas quem está pensando em comprar uma bicicleta assim deve levar alguns pontos em consideração. Existem 2 tipos: o que atinge até 25 km por hora e não precisa de habilitação, e o que chega a 50 km e exige carteira A mesma de moto. Os valores variam, podem chegar a até R$7 mil. Mas outros fatores também devem ser avaliados antes de investir em um modelo elétrico. Quem vai começar precisa entender o trajeto que ele precisa fazer, saber se vai ter onde deixar a bicicleta, saber se vai ter condicionamento físico para isso. Então esse teste, esse ensaio de fazer pequenos trechos antes para depois começar, eu acho bastante importante antes de fazer um investimento. Para este ano, está previsto um crescimento de 22% nesse modal. Mas, para os especialistas em planejamento urbano, o país ainda tem um longo caminho a percorrer no estímulo à ciclomobilidade. No Brasil, a gente ainda tem muito que crescer nessa modalidade. Realmente tem países que são exemplos do uso de bicicleta, não apenas a elétrica, bicicleta comum, como Dinamarca, Holanda, Alemanha, que são os grandes exemplos que a gente tem pelo mundo, que tem um uso bastante intensificado de bicicleta. Então eu acho muito importante a gente começar a pensar nesses espaços antes do planejamento se concretizar, para que eles não tenham que vir depois, mediante uma reforma, um redesenho dessas vias urbanas, porque se tem um espaço, o ciclista aparece, a pessoa se sente mais segura quando o espaço está construído, e quanto mais pessoas usam, mais pessoas são atraídas a usar. E até eu fiz um teste. É realmente muito fácil dirigir uma bike assim. Claro que precisa de adaptação. A Ieda, que já se adaptou muito bem, garante que não troca mais a fiel companheira. É uma paixão que veio para ficar, não tem nem dúvida. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!